Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convidamos a todos os irmãos e irmãs a estarmos juntos celebrando o nome do Senhor. Adoremos ao Senhor da vida, cantando o hino 73. Com tuas mãos, comover, responder, Senhor, se o trovão e o mar tremendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar tremendo vem, sobre a tempestade
pois sei que és Deus. Do trono mais tremendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Ouçamos a palavra da vida. Leitura no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O texto que lemos no capítulo 2 do livro de Abacuque, verso 20, nos mostra que o Senhor está em todo lugar. Mas o que significa cale-se toda a terra? O templo de Deus, onde fica? Onde está? É o universo? É o infinito? É o mundo onde nós vivemos? Há uma diferença grande entre o ouvir e o escutar. No ouvir, a nossa audição simplesmente percebe sons, ruídos, músicas e palavras, barulho mais forte, menos forte. Escutar é prestar atenção, é concentrar-se no que é ouvido. É nesse sentido que o texto nos chama a atenção. Para o quê? Para o que Deus quer falar. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Primeiro, cale-se diante de Deus toda a terra, significa uma ordem divina. Calar é mais do que o silêncio, é compreender que a hora de falar e existe a hora de ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha ouvido tantas coisas, talvez você tenha escutado tantas notícias boas, ruins, fake news e tantas notícias terríveis, mas o texto, o profeta Abacuque nos chama a atenção para ouvirmos o que Deus quer falar. Portanto, o provérbio falar é prata, é algo, e calar é ouro, é algo que muito correto nos dias de hoje. Mais correto ainda quando se trata do nosso Deus. Todos querem falar, ninguém quer escutar, ninguém quer fazer silêncio, nem mesmo diante do que Deus tem a dizer. Deus está assim no seu palácio, no seu trono, no seu santuário celestial, do qual Ele, como grande rei, governa todo o mundo. Há aqui um nítido contraste, sim. O profeta fala entre o Deus vivo e os deuses, os ídolos inúteis. Deus, o Deus vivo, o seu Deus, sim, tem uma palavra para todos os povos, para todas as raças, para todas as nações. Ele não só ordena a sua palavra, mas dá uma ordem para que todos preparem-se os seus corações. Somente Deus, o Deus vivo, tem uma palavra de paz para você.
Tem uma palavra de felicidade, uma palavra de harmonia, uma palavra que venha preencher o seu coração, acalmar a sua ansiedade. Também somente Deus tem uma palavra de correção, uma palavra de amor, uma palavra de justiça, uma palavra de vida e vida com abundância. Portanto, a palavra do Senhor jamais sairá vazia, voltará para si vazia, mas faz o que lhe apraz. Portanto, calar é uma ordem de Deus. Não vamos questionar, não vamos lamentar, não vamos ficar propagando mensagens terríveis, terroristas nos dias de hoje. Vamos sim nos calar diante da voz soberana de nosso Deus. Segunda parte da nossa meditação. Cale-se diante de Deus toda a terra é uma atitude de reverente submissão. No mundo ao nosso redor há muitos ruídos, há uma zoeira sem fim. Será que ainda conseguimos escutar dentre os muitos sons e ruídos, os lamentos, os clamores, os gritos de socorro, e também a voz de Deus? Nós até a ouvimos, mas não lhe damos a devida atenção. E assim, para muitos, a voz de Deus é um ruído entre tantos ruídos. Calar é um ato de reverente submissão, pois não estamos diante de uma pessoa qualquer. Estar calado diante de Deus é entender não só o que é respeito, mas a nossa disposição em aprender como servos a lição da submissão. Quem fala é Deus, e a hora de quem fala é de Deus. Devemos submeter-nos às suas ordens, os seus comandos, a nossa vida como servos submissos a Ele. Ouvir Deus é estar sempre almejando crescer espiritualmente, fazendo a sua vontade. Portanto, submetamos à vontade soberana de Deus, submetamos ao governo de Deus sobre nossas vidas. Calemo-nos, porque nós assim queremos ser servos fiéis, servos reverentes, submissos, servos do nosso Deus. Possamos crescer nisto, possamos estar crescendo reverentemente, submisso, aceitando a sua vontade e o seu querer. Terceiro ponto, cale-se diante dele toda a terra, é uma atitude de humildade. Deus mesmo se empenhou para tomar compreensível a sua palavra e a sua vontade. Através dos ensinos e vida de Jesus, nós aprendemos a sermos íntimos de Deus, confiando a Ele toda a nossa ansiedade. As Escrituras nos exortam sobre o perigo das palavras em excesso. Na multidão das palavras, os sonhos, na multidão dos sonhos, a vaidade. De que vale se queixar aos homens da vida? De que vale reclamar de tudo o que temos de passar? Deus quer ver em nós o nosso silenciar, como servos humildes que se achegam a Ele para ouvir a sua preciosa palavra, com os corações calados, sedentos em ouvir a sua doce voz. Como servos humildes, possamos expressar o nosso desejo de sermos orientados pelo Deus vivo, que sabe o que convém às pessoas. Somente a partir do que Deus diz e faz é que somos capazes de entender os nossos ouvidos, entendê-lo com os nossos ouvidos, com os nossos corações, ao nosso semelhante
e ao mundo que clama por socorro. Somente assim nós vamos estender os nossos ouvidos e entender: Deus tem uma palavra para nós. A sua palavra é que importa. Como temos apresentado diante de Deus, eis a nossa conclusão. Com o desejo de ouvir somente ruídos, ou com o desejo de escutar, de obedecer e de pôr em prática a sua palavra? Prestemos atenção, que isto fará grande diferença em nossas vidas. Escutar e entender a vontade de Deus, e é guardar a palavra no coração, para não pecarmos contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele continue a falar. Que Ele fale ao nosso coração, que possamos ouvi-lo. Abramos as nossas Bíblias e deixemos Deus falar conosco. Clamemos, almejemos isto. Eu quero ouvir a voz de Deus. Com certeza, a sua voz será ouvida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vivamos para a glória de Deus. Cantemos o cântico Satisfação. Satisfação é ter a Cristo, meu amigo, seja visto, sou de Jesus, glória eu sinto, satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo em Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois no Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo em Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois no Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Oremos. Pai Todo-Poderoso, eis-nos aqui como ouvintes da Tua palavra. Vem, Senhor, abrir os nossos ouvidos, os nossos entendimentos, para que possamos tão somente submetermos a Tua doce voz, e nós possamos a cada dia estar almejando crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e nós possamos em todo o tempo, apesar dos ruídos deste mundo, nós possamos ouvir a Tua doce voz, calma e serena, falando a todos nós que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Que a Tua doce voz habite em nossos corações, nos acalme e nos dê sossego para que possamos encarar novos dias com o poder e a direção do Teu Santo Espírito. Amém.